Bom dia, graça, paz sejam com todos vocês, em nome de Jesus, nesta manhã, dando continuidade nos nossos estudos. Nós estamos estudando o livro de Salmos e eu peço a você que você seja boca de Deus, que você compartilhe esses estudos com outros, com alguém dos seus relacionamentos no trabalho, né? Na faculdade, talvez, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Quem, quem de nós, homens, não precisamos ouvir a palavra de Deus? Tão bom nós testemunharmos daquilo que Deus faz conosco, assim como nós vemos nesses salmos, nesses estudos, nós vemos Davi testemunhando daquilo que ele orava, daquilo que ele falava com Deus e daquilo que Deus fazia para com ele, respondendo às suas orações. Então, nesse Salmo 32, Davi dá testemunho das bênçãos decorrentes da confissão do pecado e do perdão de Deus. Olha que coisa linda. Esse Salmo 32, amados, ele tem 11 versículos, curtinho, muito bom de se ler. E aqui nós vimos Davi fazendo confissão. Davi, ele relembra quando ele precisou confessar os seus pecados a Deus. Ele estava amargurado, né? Davi descreve a sua amargura, a sua agonia antes de confessar os seus pecados. Ele estava fraco e atormentado, perturbado de alma. E a sua força, ele diz que desapareceu. Pensem nisso. Ele fala assim, olha, no verso 1 até o verso 3 que eu quero ler, ele diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Aí ele diz no verso 3, amados, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha só, nós vemos aqui a confissão de Davi, né? E o conselho de Davi. Também nós vamos ver no versículo 6 e 7, ele fala assim, Davi lhe aconselha o justo a arrepender-se dos seus pecados e assumir um compromisso, né? O compromisso de estar na presença de Deus. E ele fala assim que ele assumia esse compromisso. E ele fala também o que o Senhor fará. No verso 8 ao 10, o verso 11, ele fala assim que ele promete guiar o rei. O compromisso de Deus. Ele promete nos guiar. Aqui é muito claro. Ele fala assim, olha, eu quero ler o versículo para vocês verem. Ele diz assim, olha, portanto, nós vamos ler o verso 7. Amém? Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. No verso 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amados, uma promessa de Deus. Ele promete, né? O que o Senhor vai fazer? Davi falando, o que o Senhor fará? Eu posso dizer a vocês o que o Senhor fará conosco. Ele promete nos guiar, ele promete amar o rei. E o que o rei deverá fazer? Ele deverá seguir a Deus de forma obediente, sem necessitar de freio ou cabresto. Nossa, esses salmos, ele fala assim, olha, também quero ler o verso 10, que fala assim, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege o que nele confia. E Davi, ele é muito claro quando ele fala no verso 9, olha, ele nos dá uma advertência aqui. Ele nos chama a atenção, dizendo assim, não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Ele é muito claro aqui, falando para nós que
nesse verso 9 que eu quero fazer uma explanaçãozinha aqui. Nos encoraja, amados, o salmista, Davi fala para nós, ele nos encoraja a não sermos como os cavalos ou os burros que precisam de freios e rédeas para obedecer, para seguir os seus donos. Não sei se você sabe como é que é colocado esse cabresto e esse freio, é bem na boca do animal, né? Se o cavalo não obedecer ao puxão da rédea que controla esse cabresto que vai na mão do homem e na sua boca, ele vai sentir grande dor, né? Por ele ficar resistindo e não querer obedecer o comando do cavaleiro, do homem que está, né, guiando ele. Então, a mesma coisa, nós podemos aplicar isso nos nossos relacionamentos com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Porque Ele é o nosso freio, o Espírito Santo. Ele é o cabresto em nossa boca. Ele manda nós vigiarmos, controlar tudo que sai da nossa boca, né? E o Espírito Santo, ele é o freio, ele é o cabresto em nossa boca, espiritualmente falando. Ele deve ser essa rédea que controla as nossas vidas. E se nós, como filhos de Deus, humanos que somos, pessoas inteligentes, dotados de inteligência por Deus, se nós seguirmos a sua direção, nós vamos chegar ao lugar certo e nós vamos ficar longe dos lugares errados, sair dos caminhos maus. Mas se nós não seguirmos a direção de Deus, nós vamos terminar também sofrendo dores. E então eu declaro aqui para que você também, a mesma coisa para mim, decida-se, deixar que o Espírito Santo guie você, não resista ao comando e às ordens de Deus, da palavra, sobre você, sobre a sua vida. Porque no versículo 11, Davi fala assim, alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Então nós vemos aqui a palavra de Deus declarando para nós. E eu quero declarar sobre a sua vida que a palavra de Deus ela é verdadeira. E que a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, a palavra escrita, ele é fiel em tudo o que ele fez, o que ele faz e o que ele vai sempre fazer por nós em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Guarde esse versículo, leia esse salmo tão curtinho, Salmos 32, verso 9, é o que eu falei, né? Onde Davi fala sobre o freio e o cabresto, né? Que é colocado na boca do animal para que ele obedeça o seu dono. Nós temos um dono, o nosso dono é Jesus. Amém? E vamos obedecer à voz do Senhor. Vamos dar ouvido à voz do Espírito Santo, porque Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo. Ele reservou a sua bondade, sabe, para todos aqueles que esperam neles, que confiam nele, que obedecem a ele. Ele é bom. Lembre-se disso. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe sua vida.